Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Nós estamos tratando da Constituição Federal de 88. Chegamos ao artigo 24. Vamos falar sobre os incisos 1º, 2º e 3º. Basicamente uma aula de revisão, pois nós estamos tratando de competência legislativa concorrente. E nós mencionamos o artigo 24 por muitas vezes quando estudamos o artigo 22. Mas não se preocupe, fique até o final. As dicas de hoje vão te mostrar que não é uma aula apenas de revisão, mas sim uma aula de inclusão de conteúdo importante para a sua prova. Bom, no artigo 24, nós temos a competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. E já fica a informação. No artigo 24, nós não temos um município. O município vai tratar de interesse local, interesses específicos. Ele vai suplementar a legislação federal e estadual apenas nas particularidades locais. É o que nós vamos ver lá no artigo 30 da Constituição. No artigo 24, sempre há por partes da banca um comparativo entre os incisos 1º e 2º e os incisos 1º e 2º lá do artigo 22. Isso é muito comum, isso é muito cobrado em prova. Não canse de estudar, por mais que você venha a estar preparado, na hora da questão, com o nervosismo, com aquela tensão que dá na hora que você faz a prova, você pode vir a esquecer ou confundir os termos. E o que eu aconselho a você é simplesmente pegar o seu caderno de questão e anotar os mnemônicos. PUF, TO, ou seja, para o artigo 24, penitenciário, urbanístico, financeiro, econômico, tributário e orçamentário, e o capacete de PM para o artigo 22. Isso já vai te dar uma vantagem muito grande. Há histórias de alunos que resolveram questões difíceis por esses mnemônicos. São conhecidíssimos. A grande questão é não confundir um com o outro. O eleitoral do artigo 22 com o econômico do artigo 24. O trabalho do artigo 22 com o tributário do artigo 24. Isso é muito importante, tá? Um outro assunto não menos importante que esse é a natureza das competências. Esse quadro realmente é um facilitador para a sua vida. Veja bem, aqui onde nós estamos, no artigo 24, nós temos como importante que a União edita normas gerais e os estados e DF editam normas específicas de seus interesses. Essa é a regra geral, tá? E como exceção, nós temos que, se a União não editar as normas gerais, os estados e DF passarão a ter competência plena, ou seja, vão editar as suas normas tratando tanto de questões específicas quanto das normas gerais. Bom, e se a União posteriormente legislar sobre as normas gerais, as normas feitas pelos estados terão sua eficácia suspensa. Preste bastante atenção, meu querido aluno. Não erre na hora da sua prova. Não existe hierarquia entre normas federais, estaduais, municipais. Por isso mesmo é que uma não revoga a outra. E se ela não revoga, ela só pode fazer o quê? Suspender a eficácia. Olha o que eu estou dizendo, vai ser cobrado esse conteúdo na sua prova. Não venha errar. Bom, um exemplo bem recente que eu separei aqui foi a lei que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, uma lei recentíssima, e eu peguei ela como exemplo para você. Inclusive, a Constituição do Senado traz o link para essa lei, tá? Bom, no artigo 1º dessa lei, a Lei 13.874, de 20 de setembro de 2019, fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Bom, no parágrafo 4º, o que você vai ver? Os dispostos nos artigos 1º, 2º, 3º e 4º desta lei constitui norma geral de direito econômico. Está vendo aqui direito econômico? Conforme o disposto no inciso 1 do caput
e nos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 24. Parágrafos importantíssimos. Já tem uma aula aqui no canal para você assistir e entender. Veja, quem trouxe a norma geral? A União, na sua competência concorrente. Direito econômico, lá no nosso mnemônico, não guarda relação com competência legislativa concorrente? PUF, olha o E de econômico, olha o artigo 24, inciso 1º, direito econômico, viu? Na prática, é assim que funciona. Não esquecendo, é claro, no inciso 2º, de orçamento, que também é uma competência concorrente. Bom, no inciso 3º, nós temos as juntas comerciais. E eu falei lá na aula do artigo 22, que as juntas comerciais costumam ser comparadas ou até mesmo trocadas pelo direito comercial. Direito comercial é competência legislativa privativa da União. Juntas comerciais é competência legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Informações importantes para você, tá? Lembre-se também do direito penitenciário e lembre-se também do direito penal. Direito penal, competência legislativa privativa da União. Artigo 22, inciso 1º. Já mencionei na aula do artigo 22. Direito penitenciário, competência legislativa concorrente entre União, Estados e DF. Artigo 24, inciso 1º. Outra informação importante é não esquecer da repartição de competências, tá? Nós deixamos esse quadro nas aulas anteriores, muito importante, e o que eu quero destacar na aula de hoje é que a competência residual, remanescente, a competência suplementar legislativa é exercida pelos municípios, tratando-se de interesse local, bem específico, tá? Uma outra temática importantíssima para o seu concurso é saber a diferença de competência horizontal para a competência vertical. A competência horizontal é aquela que é reservada para aquele ente federativo. Basicamente, essa explicação te salva na hora de uma questão, tá? Ora, a União tem ali a sua competência no artigo 21 e 22. Apenas a União exerce, muito embora no artigo 22 ela possa delegar através de lei complementar. Bom, os estados no artigo 25, os municípios no artigo 30 e o Distrito Federal no artigo 32. É a competência horizontal. Na competência vertical, nós temos a competência comum administrativa no artigo 23. É aquela competência em que os entes federativos vão exercer em cooperação, vão tratar do mesmo tema com preponderância de interesses. Nós temos ainda a concorrente legislativa, em que a União, Estados e DF vão legislar de forma concorrente, em cooperação, tendo a União a competência para estabelecer as normas gerais, Estados e DF as questões específicas. Não há município na competência concorrente legislativa, tá? O município vai, de acordo com o seu interesse local, legislar apenas questões muito específicas que tratam apenas do seu interesse local. Para que o nosso vídeo fique ainda mais completo e não seja apenas uma mera repetição do vídeo que nós fizemos lá no artigo 22, nós vamos completar as informações e dar dicas importantes para a sua prova. Como importante, você precisa entender que a Federação Brasileira, o federalismo brasileiro, ele é um federalismo por segregação. Guarde essa palavra, segregação. Isso cai em provas da magistratura, isso cai em provas da procuradoria. Isso verdadeiramente não cai, despenca, segregação. E por que os alunos erram? Porque é muito parecido com agregação. Mas nessa explicação, nós vamos acabar com essa dúvida de vez por todas. Segregação. Por que o federalismo brasileiro é um federalismo por segregação? Pense na questão do império. O que houve lá no império? Ele segregou o poder. Ele dividiu o poder. Ele transferiu o poder que era central para a periferia.
de uma vez por toda aprenda. Então, nesse contexto, quem divide, quem reparte o poder, por regra, sempre fica com a maior parte. Não é assim que acontece? Pense no empresário que vai ali alienar parte da sua empresa. Ele vai reservar para ele uma parte maior. Não é assim? Em regra, sim, né? Existem exceções, é claro. Para tudo existe exceção. Ainda mais quando falamos de direito, não é? Bom, então, se nessa segregação foi resguardada uma parcela maior de poder, quem ficou com essa parcela maior de poder? A União. Por isso é que a União dita normas gerais, por isso é que a União tem competência mais abrangente, por causa dessa segregação. Parte da doutrina vai chamar essa distribuição de competências de federação centrípeta, ou seja, que vai do centro para fora, naquele movimento que você conhece da máquina de lavar, como você já estudou aqui comigo, tá? Bom, já os Estados Unidos, ele tem um federalismo por agregação. Veja que as palavras são bem parecidas, que é justamente o movimento contrário, de fora para dentro, ou seja, o poder estava com os estados. E como eu disse, quem divide o poder reserva para si a maior parte. Então, lá há uma maior autonomia dos estados. E isso você vê claramente aqui no Brasil na repartição de competências. E lá também na repartição de competências há maior autonomia dos estados. Uma outra informação importante para a sua prova é que a Constituição de 88 ela vai trazer o federalismo de cooperação. Ou seja, o Brasil sai do modelo de federalismo dual, em que há uma separação rígida de atribuições entre os entes federados, para o federalismo de cooperação, em que há competências comuns e há competências concorrentes. Uma outra informação importante para a sua prova, para o seu concurso: nós não temos hierarquia entre leis federais, estaduais e municipais, justamente porque há uma cooperação entre os entes federados. Não há uma hierarquia entre a União, Estados, Distrito Federal e Municipal. Também não há hierarquia entre as suas leis. Ah, professor, e quando acontece o conflito entre as normas? O que há de ser feito? Havendo conflito, haverá a preponderância de interesses. Veja que legislar sobre transporte público, por exemplo, ele tem várias vertentes. O transporte público internacional e interestadual cabe privativamente à União. O transporte intermunicipal, ou seja, entre municípios, cabe por sua vez aos estados. Por fim, o transporte dentro do município cabe aos municípios. Lembrando, é claro, que o Distrito Federal acumula as competências dos estados e municípios, tá? Então, quando há o conflito, há a preponderância de interesses, como nós já estamos falando há bastante tempo aqui no canal. São dicas importantíssimas. Eu tentei explicar da forma mais clara possível e simples. É lógico, para uma prova mais elaborada, você precisa adentrar dentro dessas temáticas, tá? Na próxima aula, artigo 24, inciso 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos falar sobre competência legislativa concorrente, mas será a nossa segunda aula. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.